Outcasters do mundo, univos! Está começada a revolução na internet mundial. Começa aqui mais um Outcast. Tudo bem, Zé? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Então tá bom. Muito feliz então em receber nossa convidada hoje. Exatamente. Nossa convidada hoje aqui é a queridíssima Lorena Calabria, jornalista, escritora, apresentadora de TV, multimídia. Você tem várias atividades. Agradecemos demais a sua presença aqui, Lorena. Eu adorei muito obrigado, o convite. Né? E, Zé, começa aí. Tá, Lorena Espazada, queria falar que é muito legal você estar aqui. Eu acompanho sempre você. Você sabe que quando eu entrei na MTV, eu lembro de você lá. Né? Eu lembro de ter vontade de falar com você e não sabia. Falei, que eu vou falar com ela? E nunca falei com você. Juro. Agora é a oportunidade. Agora é a oportunidade, veja só. Pois Perdeu é. a chance lá, pô. Pois é, tá vendo? Problema. Pois é. Então hoje vamos falar bastante. Então, Lorena, assim, como ele falou, você tem uma carreira, você fez milhares de coisas, né? Muita gente lembra da Lorena do Metrópolis, mas... Eu lembro da época da Manchete. Eu também. Nossa. Na TV Aí você coisa. foi fundo, pô, mas é assim, né? E eu queria começar falando uma coisa com você. Eu lembro de ter visto alguma entrevista sua que você falou que quando você saiu da faculdade, você não existiam programas jovens, né? E quando você foi para a Manchete, era com esse desejo, com a oportunidade de fazer um programa jovem, né? A gente ainda falava isso, né? Programa jovem, é louco, né? Pois é. Não existia, né? Isso a gente está falando de 85. Tinha um grupo na faculdade que queria apresentar um projeto, né? Até um trabalho bem ainda como um trabalho de faculdade e buscando numa linguagem, né, direcionada ao público jovem, abordar não só a música, mas o que a gente entendia na época como cultura jovem, né? Que era também arte de rua, né? Grafite, era também espalhava pelas artes plásticas, cinema, enfim. E nessa, um colega de faculdade, né, o Cláudio, ele já trabalhava na Manchete. E ficou ligado nessa história, fazia parte desse grupo também, e falou, olha, eu levei o projeto lá, eles não se interessaram exatamente, mas eles querem reformular um programa que já existe, chamado Som Maior. Eles querem colocar uns esquetes de humor, aí já não era muito a minha praia, né? Mas eles querem montar uma equipe com estudantes de comunicação e vai precisar de 2 roteiristas. E aí fui eu e mais um outro colega, o Edinho, que hoje continua trabalhando como DJ, um DJ bem conhecido no Rio de Janeiro, né? E lá fomos nós. Então, essa minha estreia na televisão, ainda cursando comunicação na UERJ, foi como roteirista. E quando eu estava fazendo esse trabalho de roteirista, começaram a ter no programa também algumas matérias, reportagens. Sim. E aí me colocaram na reportagem para fazer as entrevistas e tal. Foi dando certo, e aí me trouxeram para dentro do programa. Tinha uma apresentadora, que é a Milena Ciribelli. Tá, olha. Que é apresentadora de esporte, né? Sim, Foi depois para essa área. A Milena já era locutora da Rádio Fluminense. E então ela apresentava, me chamava, e eu estava no palco com os grupos da época. Quando eu falo grupos da época, não era grupos só do rock pop. Então tinha um dia que eu estava entrevistando o Cazuza e depois eu chamava João Bosco. Minha primeira entrevista foi com a Sandra de Sá. Aí quando eu fazia reportagem, pegava também uma coisa bem efervescente dessa época no Rio de Janeiro, né? Os palcos mais alternativos. Então eu lembro de ter ido até o Parque Lage entrevistar Voluntários da Pátria, né? Uma banda, para quem não conhece, importante dessa cena paulistana, mais underground, né? Então era muito diversificado. Isso a gente está falando dos anos 80, numa TV aberta, né? Um programa que ia à tarde, né? Um público bem abrangente também. Enfim, são épocas diferentes e onde cabia algum tipo de experimentalismo ainda, né? Numa TV desse tipo. Pois é, uma coisa que eu acho... Desculpa, senhor. Não, é que eu ia falar justamente isso, né? É louco como as coisas mudam, porque, por exemplo... Hoje, numa TV aberta, você não tem espaço para isso. E era um tipo de coisa que você ajuda a formar um público, né? Nem nos canais a cabo. Eu lembro que uma vez eu vi um documentário sobre o hip hop no Rio de Janeiro. E aí tem uma fala do Marcelo D2 que ele pega e fala assim... Ele sacou que o negócio dele era aquilo, de fazer hip hop, de
quando ele viu Taíde e DJ Rum no Faustão. Olha só. Né? Daí você fala assim, olha que louco, né, Sim. cara? Que louco, tipo... Hoje esses caras não têm espaço em nenhum lugar, assim, né? Então, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho engraçado que ali nos anos 80 tinha uma efervescência muito grande, mas às vezes eu me pergunto se não é uma impressão que a gente tinha, talvez por menos acesso à informação, e a gente que era mais interessado conseguia achar, né, esses nichos, assim. Mas acho curioso porque queria saber a sua opinião sobre isso. Hoje em dia eu acho que é impossível que não tenha tanta coisa acontecendo, mas a gente não fica sabendo. Antigamente tinha uma curadoria, né? A gente tinha, sei lá, tinha de uma forma ou de outra, com todas as limitações de época, mas você tinha a Bis, você tinha um programa de clipe na Cultura, você tinha o Kid Vinil nas rádios e tal. Depois teve o advento da MTV. E hoje em dia, com toda a informação que a gente não tem uma curadoria, não tem ninguém falando. Tá tudo pulverizado. Eu acho assim, eu falo sem não coloco nenhum peso, nada heróico nesse sentido, né? Porque eu acho que, como você só tinha esse meio de comunicação de massa, que é a televisão, né? E o pop brasileiro era a música mainstream, né? Então, eu acho que essas portas foram se abrindo por uma força natural, assim. Não que você tenha, sabe? Eu não lembro de nenhuma situação que tivesse que ficar brigando, defendendo, ou procurando algum espaço, assim. As coisas eram sugeridas e absorvidas na medida do possível, né? Eu lembro que depois desse programa, O Som Maior, na Manchete, eu fui chamada para fazer um teste pro Clipe na Globo. Você falou em programa de clipe, né? Pré-MTV. Então, assim, hoje eu posso falar que eu sou uma pré-VJ, porque na época nem chamava assim, Sim, né? sim. Era um programa que já existia, ele começou como um programa que tinha uma apresentadora, que era a Cris Couto, né? Com um grupo de bonecos, né? Que apresentavam junto com ela. Depois foi Maurício Matar, e aí ele teve que sair e estavam procurando uma apresentadora. Aí eu fui fazer um teste. E o teste era assim, fala aí, apresenta esse clipe. Eu dei sorte, que era o The Cure, uma banda que eu conhecia, então eu consegui improvisar e falar. Bom, comecei a fazer o programa, primeiro programa dirigido pelo Boninho, né? E Boninho também experimentando, né, ali, coisas e tal. Os clipes vinham... Tinha muita coisa que vinha da MTV gringa, né? Ele queria até que eu usasse como referência. Eu falei, não dá, eles falam muito rápido. Se eu falo um carioca... um pouco mais acelerado, digamos assim. Mas chegar àquele nível, né? A língua inglesa, ela vai se juntando e tal, enfim. E aí, eu falava, eu também não quero imitar um apresentador gringo, né? Tem que achar o meu jeito de fazer, né? Então, esse foi o primeiro programa que eu estava só apresentando. Mas como eu nunca fiquei muito satisfeita em ficar só apresentando, virar só apresentadora, eu comecei a propor algumas coisas. Então, no começo tinha entrevista no programa, beleza e tal. Depois, a partir do momento, não tinha mais entrevista, aí eu comecei... Falei, o que eu vou fazer agora? Não era eu que escrevi os textos. Aí eu falei, quero fazer um quadro de lançamento de discos. Levei a proposta para Boninho, a princípio ele ficou assim, não, mas eu não tenho ninguém para fazer, para escrever, para produzir. Eu falei, deixa que eu faço, eu cuido. Eu vou até as gravadoras, né, e fico sabendo do material e tal, do que está rolando, e pronto, isso tranquilo. Só que aí eu tinha 1 minuto e meio para falar, e eu não queria ficar só nos lançamentos, né, das majors. Então eu falava, sei lá, eu tenho até uso às vezes como referência isso. E se eu falar do disco novo do Smack? Sim. De São Paulo. Pro Boninho tanto faz, ele me deu 1 minuto e meio. Então, beleza. E hoje, pensando assim, ele foi até ousado nesse sentido, de confiar em mim, que, assim, deixa ela fazer. A única vez que o Pumps foi falado na TV Globo. Quer saber se o Boninho tem disso? Então, assim, hoje eu vejo como pequenos atos, né, digamos assim, quase subversivos ali dentro de um esquema muito rígido, concentrado e tal. Mas, voltando ao que você tinha falado, Luiz Antônio, eu acho que é isso. Acho que a gente não pode ter um olhar saudosista e nem... São épocas diferentes, né? E isso de estar tudo pulverizado, eu acho que tem pequenas curadorias também que as pessoas vão buscando e achando os seus nichos e onde elas querem se informar, elas vão se informando, né? Eu acho que só fica perdido quem quer. A gente tem tanta opção, né, de
buscar informação e ficar por dentro e a par do que está acontecendo, experimentar. Você falou da Bis, né? Eu trabalhei na Bis. Sim. E era essa coisa, por exemplo, Chico Science Nação Zumbi. Eu já nem estava mais fazendo essa coluna e eu lembro que era super bacana. Era uma tentativa da revista de olhar para o Brasil inteiro, né? Então tinha informantes, outros jornalistas, colaboradores, informantes, um olhar atento para não ficar só eixo Rio e São Paulo com as novidades musicais. Nessa época eu já estava no Metrópolis, mas eu cheguei a fazer chamava Conexão Brasil, depois mudou de nome. Foi a primeira vez que eu li uma matéria do José Teles falando dessa movimentação que estava acontecendo. Acho que nem chamava ainda, não tinha dado o nome Mangue Beat, mas de bandas que estavam surgindo e tal. E eu li aquilo, eu falei, na minha cabeça eu não conseguia formular aquele som, aquela sonoridade. Porque hoje, se você ler qualquer artigo, seja nacional ou gringo, de uma banda que te interessa, na mesma hora você, né, já faz a conexão. Um clique. Quando você só lê e você não tem onde buscar, você tem que, sei lá, recorrer às suas referências musicais para juntar uma coisa com a outra. Então, sei lá, a alfaia, né? O toque da alfaia com uma guitarra de rock, mas o cara canta como se fosse tem um flow do rap, mas tem toda a referência ali dos ritmos nordestinos, sim, pernambucanos e tal. Eu falei, que vai dar isso? Não sei, achei bem louco, né? Porque tinha coisas ali, muitas coisas que eu gostava, né? Sim, sim. Música negra e tudo mais. Enfim. E aí, quando eu fui ouvir, que eu entendi, e quando vi o show, aí foi aquela revelação total, né? Show incrível. Então sim, é muito assim, né? Hoje a gente tem esse acesso liberado para ouvir música do mundo inteiro, né? Inclusive, tá muito fácil, né? Aproveitando, você escreveu um livro, né, sobre o Da Lama ao Caos, né? Pela editora Cobogó, né? Tá em catálogo o livro. Tá, já foi para segunda impressão. Que bom. Reimpressão. Que bom. Esgotou o primeiro lote. Só para você, queridíssimo ouvinte, ir buscar o livro da Lorena. É incrível esse livro. E a gente teve alguns programas atrás com Lúcio Maia aqui. Exatamente. E aí, assim, o livro passa por isso e eu perguntei pro Lúcio que, assim, existe a grande polêmica da mixagem, né, que não sei o que mais. E o Lúcio falou, olha, na verdade, quem botou essa pilha na gente foi o Miranda. O Miranda que ficava ligando pra gente, porque o som de vocês não é esse, porque o Liminha, não sei o que mais. O que você acha dessa mixagem desse álbum? Olha, eu acho Lorena? que não é só o Miranda, não. Eu já ouvi também, né, fazendo a pesquisa do livro, ouvindo várias pessoas, e quis botar os dois lados, né, dessa história. Porque eu acho que tem sempre uma expectativa muito grande, né? O que eu ouvi muito era assim, os fãs da banda, ou quem conheceu a banda, né? Os fãs que eu digo, o público pernambucano. Sim. Porque não dá para dizer que alguém era fã porque viu um show. Estou dizendo quem acompanhou a trajetória do grupo desde o embrião, a fase embrionária, onde tinha até Otto participando e tudo mais. Enfim, que o disco não faz jus ao peso que as alfaias tinham numa apresentação ao vivo. É óbvio que não faz, nunca vai fazer. Eu acho que eles foram aprendendo e melhorando isso com o tempo, com os discos, né? Que vieram depois. E porque ninguém sabia como gravar, ninguém sabia tirar. Então, se você colocar toda essa responsabilidade no Liminha, ele fez o que ele podia fazer, o melhor que ele conseguia fazer, com o domínio técnico que ele tem. Com as condições que existiam no momento. Mas nem a banda sabia onde microfonar, onde colocar. E eu acho que, assim, aí a questão é mais isso, da gravação, da captação, do que da mixagem, né? Então não coloca esse peso, não. Agora, o Miranda é suspeito, né? Suspeito que eu digo. Porque é um disco que chegou a ser cogitado por outras, né, gravadoras e tal. O Miranda é o responsável pelo disco Samba Esquema Noise, né? Do Mundo Livre, enfim. E eu acho que é uma exigência, é pertinente, ok, todo mundo queria ouvir aquele som. Mas passou esse tempo todo e para fazer o livro eu fiz questão de não repetir as entrevistas da época. Quer dizer, eu li todo o material que eu consegui disponível, até o que está no entrevistas, né, que eu encontrei no YouTube e tal. Mas fiz questão de refazer essas entrevistas falando da criação do disco com cada integrante, porque eu acho que o tempo ele dá uma outra perspectiva, não é nem uma amenizada só. Ele faz com que você enxergue de outra maneira.
pelo próprio amadurecimento pessoal, como músico, né? E de você não estar ali no calor dessa discussão e ser bombardeado, né? Com tudo isso. Então, sim, eles foram muito influenciados. Mas eu peguei até entrevistas da época do próprio Chico dizendo que tinha ficado super satisfeito. E o Chico não era um cara de dourar a pílula, era um cara que, Pelo contrário. né, se ele tivesse falado alguma coisa, assim, óbvio, né, ele tinha um contrato ainda com a Sony, ele não ia... Não ia descer o pau na gravadora, vou dizer mas... assim, mas ele poderia ter, depois de um tempo, se posicionado, e isso acho que ficou mais nas internas do que publicamente, né? Agora, o Liminha é um cara que todo mundo gosta de ou elogiar muito, ou botar a culpa, né? Esse toque de Midas também tem um lado negativo nesse sentido, né? É que eu acho que tem vários elementos aí, né? Um é que o Liminha tem uma sonoridade dele, né? A gente sabe quando a mixagem é feita pelo Liminha. Outra é uma coisa que nunca ninguém fala, e você falou que eu achei muito interessante, que é essa coisa da captação. Sim. Né? Porque eu acho que é recente, assim, que o Brasil tem aprendido a gravar uma coisa um pouco diferente da MPB. Né? Por exemplo, violão, tipo, até um tempo atrás, assim, não muito tempo, é difícil ouvir um disco de rock com um violão que não soasse como MPB, por exemplo. Sim. Né? Então, eu acho que essa pressão, esse entendimento é uma coisa que veio com o tempo. Sim. Né? Não tinha técnico, né? Não tinha nem técnico para isso. Técnico, acesso, né? É assim, você... Era difícil gravar por exemplo, você está falando do Liminha, né? Gravado nas nuvens não era para qualquer artista, né? Você tinha que ter um contrato com a gravadora e tal. Hoje, você consegue, num estúdio de um médio porte, ou digamos até um estúdio... Quando a gente fala caseiro, eu uso mais essa expressão para dizer um estúdio que você mantém na sua casa. Porque o caseiro pode ter uma alta tecnologia, né? Hoje em dia exatamente. Mas, enfim, e aí você tem essas condições e eu acho que também todo mundo foi se profissionalizando, né? Sim. Até som de palco, né? Tirar e a compreensão de outras coisas, eu acho que foi difícil. Até porque também era uma época que ainda era difícil ter um bom equipamento, saber utilizar aquele equipamento, né? Eu lembro... E banda de rock é suja mesmo, né? Tem isso também. Exatamente. Suja, que eu digo, som de garagem e tal, né? E daí tudo isso se junta, né? A anarquia e a provocação do Miranda, que a gente sabe que... Inclusive, produção, queria pedir para vocês que a gente realize, né? Convoque aqui, chame especialistas, para a gente fazer uma mesa branca e trazer o Miranda como convidado em algum próximo programa. Citado, né? Porque, além de muito citado, ele facilmente gravaria aqui umas 5 horas com a gente aqui. Sim. Grande Miranda. É uma figuraça. Um querido, né? Cara, Figuraça. A última vez que eu vi foi na casa dele, que eu fiz um livro com pessoas indicando os discos prediletos, assim. Eu falei, então tu vem aqui em casa. Cheguei lá 10 da manhã, saí 8 da noite, ele fez um almoço, me deu 3 discos de presente. A última vez foi entrevistando para o livro, que eu queria saber a história lá do Otto. Que não foi acreditado, Sim. Aí o Miranda contando. Mas tu vai falar com o Otto? Eu falei, vou, né, Miranda? Aí ele até falou, talvez a história não bate uma com a outra. Eu falei, mas é isso que eu quero. Lógico. E falando ainda do seu livro, aí já voltando um pouco para essa questão de cena e tudo mais, mais do que o disco em si, né, a gravação do disco e tal, é você dar uma contextualizada como que aquela cena se formou, né? Aí tem uma passagem que o Pupilo fala que assim, de repente, do nada, você via o pessoal indo colar cartaz, formando banda, né? Que antes as pessoas só reclamavam e de repente elas estavam mobilizadas, né? E assim, para falar a verdade, hoje eu não consigo ver esse tipo de mobilização que não seja via rede social, né? Como é que a gente consegue criar uma cena sem esse tipo de mobilização das pessoas correndo atrás das coisas? Porque, assim, o que eu sinto falta hoje é justamente o Zé, quando, né, ali com os pin-ups, tinha uma cena, porque gravitava ali em torno ali do retrô, aeroanta, tinha uma coisa assim. Tinha outros elementos. Tinha uma cena. Hoje a gente não vê isso mais. Como é que a gente consegue criar uma cena, Lorena? Eu acho impossível. Hoje eu também acho. Sei lá, a gente vive na época
muita lacração e quase nada de ação, né? Sim. Então, é como se disse, mobilizar pelas redes sociais, né, geral, tal, engajamento e tal, ele fica só nas redes sociais, porque, de fato, assim, você não cria, não digo nenhum movimento ou uma nova cena, né? Mas se você não parte pro real, que é levar um show ao palco, conquistar cada fã ali na unha e tal, você pode até chamar pro show, mas se você não tem esse trato e essa vivência do que é você ir pra luta, batalhar e tal, coisa não sai disso, né? As pessoas vão atrás de quê? Uma celebridade. Então, Isso mobiliza, mas para você ver um show de verdade, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco essa vivência, né? Tem que ter uma prévia, né? Um trabalho que ele vem desde isso que a gente está falando, né? De colar um cartaz e você pensar, que é aquela frase que eu uso bastante, né? Que é um verso do Cadão do Fellini, né? Mudar o lugar ou mudar de lugar. Então, ter essa consciência de que as coisas só vão acontecer no coletivo, se você se juntar com outras bandas e tal, a gente consegue enxergar ainda algumas coisas que vão, assim, pontuando, né? Por exemplo, chegou aqui em São Paulo, depois de um tempo realizado só em Belo Horizonte, o Projeto Tranquilo. E eu vejo isso como uma iniciativa que é um movimento, ainda que não seja um movimento musical, mas um movimento de pessoas. Começou, né, na casa do cara, em Belo Horizonte, no quintal, e chamando algumas bandas, e aquilo foi crescendo, de 20, 30, hoje, aqui em São Paulo, chega até 500 pessoas, né? É uma curadoria que é só revelado no dia, as bandas que vão se apresentar, os artistas que vão se apresentar. É só voz e violão, então não requer uma troca de palco, né, um investimento tão pesado nisso. Os espaços são itinerantes, né? E você já vê que já criou um hábito nas pessoas de confiar naquela curadoria e esperar que na segunda-feira você vai fazer como eles chamam, né, um rolê de descoberta, né? Alguns nomes até conhecidos e tal, mas muitas apostas, tem muitos nomes que eu nunca ouvi. E principalmente confiar no que cada um, na consciência de cada um, quanto você quer colaborar. Então, até a entrada ela é sugerida. Certo. A bebida ela é cobrada, mas você você paga sozinho e você retira, né? Eu mesma já fui para lá sem cartão. E aí eu falei, fui comprar um bolo, como é que eu faço? Não, tudo bem, copia aí o Pix, no dia seguinte você faz. No dia seguinte eu não lembrava quanto custava o bolo. Aí botei um preço lá, né? Já deu a mais. Enfim, eu acho que isso faz sentido hoje. E é muito bonito ver que isso passa... Quer dizer, você usa a rede social para divulgar, mas o que acontece ali... é a celebração da música, a celebração da descoberta, é você estar pronto para ouvir o que você nunca ouviu na vida. Então, essas pequenas ações, é muito bonito ver acontecer e assim, a gente começa a acreditar que a vida não depende só das redes, né? Sim, sim. Que a música sobrevive independente do ambiente mais contrário. Né? Se a gente pensar que hoje a gente está na era dos grandes festivais e tem toda essa polarização, né? As casas de médio porte não se sustentam tanto, né? Muitos lugares fechando. Sim. Enfim, para um artista novo que está começando independente, está ficando cada vez mais difícil. mais difícil. Você não pode depender só de um Sesc, enfim, não tem um circuito, né? Exato, eu acho que essa é uma questão fundamental, não ter lugares para as pessoas tocarem. E quando tem, assim, eu acho que assim, eu estou citando muito antigamente ali, mas eu sou zero saudosista, muito pelo contrário. Mas assim, antigamente você tinha, por exemplo, um lugar como era o Anta, que era um lugar médio. Hoje em dia você tem lugares gigantescos, lugares mínimos. E esses lugares mínimos têm as bandas mais interessantes, Sim. mas... elas não têm um lugar para uma transição, né? E além disso, elas vão tocar sempre a mesma audiência. A minha questão sempre é como aumentar essa audiência, né? Normalmente são as outras bandas que frequentam, exatamente. Se retroalimentam, né? E daí eu não sei, assim, eu adoro conviver com pessoas mais jovens, tocar com pessoas mais jovens. Então, por um lado, eu fico feliz de ver que está tendo, por exemplo, aqui em São Paulo está com uma cena meio vibrante, embora muito restrita, de música experimental agora, né? Que é uma coisa que eu não ouvia falar há muito tempo.
Mas, ao mesmo tempo, é isso. Vejo pessoas muito jovens, assim. Tem um amigo meu que tem uma banda incrível e tal. Qual o nome dessa banda? Antiprisma. Ah, tá. Do Antiprisma. Sim. Eu estava com o Vitor outro dia e ele estava falando o quanto ele estava um pouco desgostoso de não saber qual... Sabe, se eu não quero tocar mais para 200 pessoas, gostaria de sair de São Paulo, sabe, alguma coisa tem que acontecer. E é engraçado, você vê a dedicação dele com a banda, dele e de vários outros que eu vejo. E assim, ao mesmo tempo tem um pouco essa sensação de um limite ali, que eu acho isso terrível, porque são artistas muito bons, né? É até uma geração anterior, sei lá, outro dia eu fui no show do Léo Cavalcante, por exemplo, que é um cara incrível, talentosíssimo, tem domínio de palco, tem uma voz única também. E não sei lá, eu sinto falta de que essa bolha que a gente vive exploda, sabe? Uma hora, assim, eu acho que existe alguns artistas ali que têm apoio. Eu acho ótimo, assim, que sei lá, uma empresa como a Natura, por exemplo, apoia alguns artistas, mas não pode ficar só em cima deles, né? Eu acho que isso tem que ser ampliado de alguma maneira, Sim, tem que ser acaba ficando pra muito conhecido. poucos. Exatamente. E quando eu falei ali agora há pouco de curadoria, é o que eu sinto falta. Porque quando eu falo de curadoria não é só de um programa de TV que praticamente é inexistente, ou de mídia impressa que não existe mais, mas eu vejo sites de música miando um pouquinho também. E eu não sei, você vê a curadoria de festivais, são terríveis. Né? É pouco espaço para quem está começando e para um tipo de música, digamos, que vai para um nicho, né? Se a gente chama de alternativo, né? Ou experimental. Mas já que você falou de antigamente, né? Eu acho que quando a gente usa essa palavra, não é num tom muito nostálgico e saudosista. É para entender mesmo, né? A história da música, ela caminha, vai em ciclos e tem um momento que o pop domina, depois ele se modifica, entra o pagode, o sertanejo. O sertanejo se mantém, mas a gente sabe que aí é uma outra história, né? É um outro de investimento, né? Não vamos nem colocar. Mas eu acho que, assim, esse tipo de música que a gente está falando, que é mais experimental, que já foi chamado de alternativo, e que já foi chamado até de independente, é que hoje artista independente pode ser o artista... A Gal Costa era independente exatamente, até outro dia. Né? Até da grande, né, MPB e tal, que não pertence ao catálogo de uma gravadora, do cast de uma gravadora. Mas eu acredito que, assim, é esse público que vai ter para sempre. Eu acho que é difícil um artista passar para uma outra fase que não é nem o mainstream, o tal do midstream. Que é um termo usado, assim, que a gente também não que tem. nem existe direito aqui no Brasil. Eu acho né? que a funila, né, assim, fica muito pouco, né? Então, são poucos que vamos dizer, para esse midstream, né? Que é esse lugar intermediário entre o alternativo underground e o mainstream, né? E eu acho que essa música ela foi feita para ter um público pequeno mesmo, que são poucas pessoas interessadas, mas muito interessadas. E se você consegue construir esse circuito e ficar... Por exemplo, vou citar uma banda aqui, que é de antigamente, tá? Autoramas. Sim. Autoramas consegue fazer coisas incríveis, faz turnê fora do Brasil. Isso porque tem um cara, o Gabriel, à frente disso, que meio que gerencia tudo isso. Que batalha atrás disso, né? E não se dá por vencido, assim. Ele não vai almejar fazer, né, tá num line-up de um grande festival e tal, mas ele vai buscando outros lugares para ele ocupar dentro desse segmento. Sim. Então, eu acho que muito do que eu vejo é um pouco assim, desse propósito de cada artista ou cada banda, onde ele quer chegar, né? Com um som mais alternativo, eu acho que vai ficar no circuito alternativo. Mas resta saber se você vai dominar esse circuito. Então, mas se você ficar infeliz com isso, eu acho que tem que olhar o curso da história. Porque... sei lá, Mutantes nunca foi uma banda Mutantes vendia 6 mil discos, mega sucesso. Né? Olha lá. Exatamente. E revolucionária, assim como foi o Velvet Underground. E bandas que a gente hoje venera e vê como revolucionária e continua influenciando gerações de gerações. Eu tenho essas duas, mas poderia citar outras. Sim. Ah, e que não tinha esse grande público. Mas sabe o que me dá um pouco de aflição? É o seguinte, eu acho que lá fora, você pegar a Inglaterra, por exemplo, você tem profissionais que topam e vão trabalhar com bandas pequenas e bandas médias. Aqui no Brasil você não tem. Aqui, sei lá, um empresário quer pegar uma banda pronta que já vai dar dinheiro, não vai
não existem pessoas especializadas em criar uma banda, criar um cenário. E daí eu acho engraçado, por exemplo, sei lá, uma banda que nem é tão nova, mas o Shame, por exemplo, é uma banda que não toca em rádio aqui. Né? Uma banda bem interessante, os moleques ingleses. Eles tocaram aqui 2 vezes, lotado, com todo mundo cantando as músicas. Eu achei lindo isso. Então, assim, de alguma forma, a informação de uma banda inglesa nova chega aqui para o pessoal. E de uma banda nacional que está aqui, que deveria estar tocando, ter esse mesmo status, digamos assim, não consegue. Não consegue. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender um pouco. É claro que a gente está falando de Inglaterra, a gente tem programas de rádio, BBC toca... Não, e que essa informação chega aqui de alguma forma. Né? Exatamente, mas a gente consegue informações de uma banda inglesa, uma banda holandesa, uma banda americana, sabe? Eu lembro que a gente fez uma turnê com o Superchunk, e eles falaram assim, cara, eu acho incrível como vocês não vivem de música. Eu falei assim, eu também, né? Eu adoraria. Né? E eles falaram assim, não, a gente tem um circuito pequeno, a gente toca em lugares pequenos, mas todos nós vivemos de música. Né? E isso aqui no Brasil o problema é que assim, a gente não tem um mercado para isso, porque assim, um mercado independente, alternativo nos Estados Unidos, por exemplo, né, comporta um Arcade Fire, tranquilamente. Sim. Que já é midstream. Sim, mas assim, a rigor é independente, é alternativo. Uma banda como essa aqui não estaria nunca sendo independente alternativa. Pois é. Né? Não comporta. Ou então ficaria tocando lá no... sei lá, no front lá em Santo André, entendeu? A vida toda. Mas de vez em quando tem um Bulgarins que consegue tocar lá fora. Tem Bulgarins, assim. Tem Autorama. Mas ao mesmo tempo, assim, estou Fellini, né? Eu estava vendo o Lariu, tá fazendo um crowdfunding para poder financiar um lançamento do... Eu achei genial, mas ao mesmo tempo falei, cara, como uma banda dessa precisa disso para lançar um disco? Né? Como todas as outras precisam. É quase um patrimônio do rock brasileiro ali. Foi revolucionária, todo mundo gosta. Tinha que estar no status um pouco. Assim. Lorena, de artista novo, o que você tem ouvido de bacana que você queira recomendar aos nossos queridíssimos outcasters de todo mundo? É muito difícil, assim, porque eu acho que fica numa responsabilidade, né? Mas é pra isso que você tá aqui. É pra isso que você tá aqui. Eu acho que tem trabalhos muito interessantes, assim, nesse como é que eu vou dizer? Numa vontade de além da expectativa que você tem, né? Então, por exemplo, disco novo da Luísa Lian. Tá. Eu acho que ela foi buscando um tipo de som que é muito a cara dela, que ela consegue fazer. Então, assim, os artistas que me chamam a atenção são aqueles que eles conseguem ter uma assinatura única, que não... Independe se você vai gostar mais desse ou daquele trabalho e tal, mas que vai construindo uma carreira, né? Então, isso me chama muita atenção. Artistas que têm um trabalho como intérprete, que vão além de saber selecionar um repertório, mas de conseguir imprimir num repertório alheio um olhar muito particular e também conseguir enxergar onde o intérprete anterior ainda não foi. Eu estou citando, por exemplo, Felipe Cato. Tá. Com Beleza São Coisas Acesas por Dentro, onde ele relê a obra uma parte da obra, né, do repertório da Gal Costa, mas trazendo para uma coisa não deixa de ser obra, né? Já que ela, né, quando a gente cita, vem isso. Mas colocando um tipo de rock, né, que eu acho que vai mais para uma coisa mais, não o rock que a gente está acostumado, assim, quando a gente fala rock parece muito aquela coisa mais vamos dizer... Guitarra, bateria e tal. Mais tradicional, do power trio e tal, né? Eu acho que ele traz uma coisa mais, assim, até do glam, né? Para esse trabalho. Acho muito interessante. E tem outras coisas que surgem, que você fala, assim, por exemplo, Getúlio Abelha, né? Que é um cara que eu vi durante a pandemia, numa apresentação no Hack Beat. E eu falei, quem é esse doido aí que se veste uma mistura doida, assim, visualmente você consegue enxergar algumas coisas nele, né? De referências, meio um Bowie com Lady Gaga, enfim. E ele faz um trabalho que não... O som dele
não condiz com o visual, no sentido de ele bebe ali do forró eletrônico, do brega, mas traz também para um universo mais divertido, sem levar muito a sério, mas sem fazer paródia também, né? Então, assim, quando você subverte um pouco também esses gêneros e tal, e com respeito, mas ao mesmo tempo, né, ele não está querendo ser o artista... Ser reverencial. Nada disso. Então, assim, agora você me pegou falando assim, de coisas que eu lembro que me chamam a atenção nesse sentido, né? Do que está vindo aí e de como os artistas vão encarando esses desafios de não repetir fórmulas antigas, né? Sendo compositor, sendo criador, misturando coisas e tentando inventar uma nova maneira de fazer música. E a Felipe é bem isso, né, cara? Porque ele cada vez dá um passo a mais. Sim. Ele é incrível, Sim. né? Outro artista que me chama muito a atenção é Rico da Laçã. Sim, Então, Começou... demais, né? eu gosto muito de olhar assim, para essas trajetórias, né? O quanto que o artista vai evoluindo. Não evoluindo só no sentido de um disco melhor que o outro, mais bem gravado que o outro. Mas o quanto ele recua. O Rico foi um pouco assim, né? Ele flertou ali com um pouco de mainstream, fazendo trabalho com a Pablo e tal. Daí deu umas... Deu uma ali. treta, que sabemos. Acho que aí ele recuou, aí ele olhou para porque ele já tinha feito, daí ele limpou até o visual, né? Isso é uma coisa que eu até uma vez conversei com ele, que ele no começo era aquela coisa, acho que para marcar também, né? Sim. Eu sou um artista gay num meio que é homofóbico, né? Como rap e tal. Mas é um cara que já tinha vindo, ele já tinha experiência com improviso, com batalha de rima e tal. Enfim, e aí eu acho que ele sacou, né, um jeito de... E a imprensa, sei lá, também, a gente também sempre precisa dar um nome para as coisas, né? Então, assim, o primeiro rapper gay, funcionou naquele momento. Mas ele não se prendeu a isso. Então, toda a construção dele visual, que eu sempre achei muito interessante, né? Trazendo tantas referências e tal, de moda, de Rick James, né? Até de países da África, enfim. Ele agora tem uma coisa mais limpa no visual, né? E foca numa construção de poesia e de letra que ele está se transformando num poeta, né? Mais do que o cara que quer só dar uma lacrada visualmente Sim. e afirmar isso. E é bonito ver isso também acontecendo, tanto no palco quanto ele rever também esses momentos da carreira, né? E dar um passo à frente, recuando quando tem que recuar. Então eu vejo ele como um poeta agora. Cada vez que eu vou ao show eu me emociono, assim, do momento que ele celebra com os fãs e os fãs entendem isso, né? Isso eu acho sensacional também, isso eu acho que não tira. Eu não sigo muito esse termômetro das redes sociais, fulano tem não sei quantos seguidores e tal. Até porque a gente sabe que isso pode ser resolvido, né? Assim, né? Sim, sabemos. Então, quando eu vejo esse movimento, por exemplo, ele cria um lance de celebração, de festa com os fãs, que ele promove uma espécie de clube entre os fãs que vão sozinhos aos shows. Então, assim, não deixe de ir porque você não tem companhia. Se junte a outros fãs também. Então, criou uma comunidade, digamos assim, que vai em bando aos shows. Esse é um negócio que é, assim, fazer as pessoas irem aos shows, né? Porque hoje a gente vê muita gente que só vai mas eu acho que aos grandes shows, aos grandes festivais, não vai mais em show. Mas tem muito a ver com essa construção que a Lorena falou, de construir as fanbases, de ter essa relação com os fãs, que eu acho muito importante. E eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa, assim, a música brasileira, daí, ela teve momentos muito, muito bacanas, assim, sei lá, anos 60 eu ainda acho que é talvez o mais forte de todos, aquela geração de Chico, Gil, Caetano, enfim. Mas depois tivemos ali, sei lá, o rock brasileiro, mas eu não sei, eu não consigo lembrar nenhum movimento muito forte depois do Mangue Beat. Nem eu. Você acha possível surgir alguma coisa com aquela força ainda? Mas eu acho lamentável que não tenha, né? Sério? Eu falo isso quando eu falo, também. eu tô rindo, mas não é com ligar, não vai ter nenhum depois. Não, eu quero que tenha. Mas ainda não apareceu. Vamos ver, né? Pode ser que apareça. Eu não enxergo ninguém. Aliás, assim, tá... Porque quando o Mangue Beat apareceu também, ele não era um movimento, né? Mas tinha uma não força. era. Mas veio de uma cena, Tinha uma né? força. Veio de uma Exatamente. cena, Que até né? eu falei outro dia pro Lúcio Maia aqui, que eu lembro que eu fui ver o show deles, que foi o primeiro show no Aruanta.
Eu fui sem muita expectativa, saí de lá muito impactado, assim. Aquilo tinha uma força, era arrebatador, assim. Sim. Todo E eu mundo que tô- viu. Eu vi o primeiro quando eles lançaram o disco. Esse do Aeronto eu tava no Metrópole, saía tarde, não fui. Mas lembro que a gente fez reportagem e tal, porque era a primeira vez que eles estavam vindo pra cá, né? E aí o primeiro show que eu vi foi o lançamento no Circo Escola Picadeiro. Sim. Que aí foi aquela coisa também. Eu acho que ninguém que viu naquela época Chico Science com de Nação Zumbi, com né? o Com o Chico, próprio, né? com a Sim. força que ele tinha, o carisma, né? A presença de palco e tal. O impacto das alfaias, que é uma coisa muito de você sentir, né? Até Sim, fisicamente, forte. né? É sensorial pra caramba. E é isso, acho que todo mundo ficava impactado, né? Com aquilo. Mas eu sinto falta disso hoje em dia. Eu não sei, às vezes eu me preocupo um pouco com um certo achatamento da música brasileira, sabe? Às vezes eu acho que tem muitas batidas muito semelhantes, muitos arranjos muito semelhantes, assim. E só falando uma coisa, dá a impressão que eu estou muito pessimista, né? Eu só estou falando. Não, assim, mas não acho pelo que- acho que tem que contrário, falar assim, mesmo, é só um questionamento. Eu não sou pessimista, eu acho que vai ter, eu acho que tem muita gente boa por aí. Né? Eu acho importante que a gente fale isso até para estimular, para que essas pessoas, sei lá, saiam sabe, tem que ter mais coragem. Você sabe que teve uma época que eu comecei a esboçar um livro, que daí eu desisti. Na verdade, mas era até porque era uma coisa muito, por dois motivos, era uma coisa muito voltada à geração que eu vivi, e depois porque eu cheguei à conclusão que não iria ter uma conclusão esse livro. Mas até hoje me pergunto se o artista brasileiro ele tem uma autoestima tão baixa que não acredita que possa ser maior do que ele é, ou uma autoestima tão alta que acha que já está num lugar muito bom. Acho que tem as duas coisas. Então, Quando você foi falando, eu fui encaixando, assim. Você começa a pensar nas pessoas, Aí cada né? um cada um Quem, completa. Fulano, Beltrano. Essa daqui, ó. Completa tá aqui. lacuna. então, e essa é uma coisa que tem que romper isso, acho que tem que romper isso de alguma maneira, sabe? É uma grande armadilha o artista achar que está pronto, mesmo Eu quando ele acho. acha que chegou lá, né? Sim. Eu acho que é uma grande armadilha. Porque aí ele cai nisso, ele vai começar a se repetir, a se plagiar a si mesmo, né? E o fato também, o outro, né, o oposto que você disse, uma coisa sei lá, da autoestima ser baixa, de não acreditar em si mesmo e tal, eu acho que também é próprio de uma geração, assim. Quando a gente é jovem, a gente tem esses dois, Sim. né? Jovem que eu digo está começando, né? Um artista em formação, eu acho que ele tem pode cair, os dois lados são armadilhas, né? Sim. Dele se achar muito, eu já vi muito esse discurso, né? Eu também. O cara, sei lá, você vai entrevistar, aí ao invés dele falar do trabalho dele, Tá falando. ou seja, ter a oportunidade de vender o peixe dele e ter uma jornalista que está interessada, no caso eu, de verdade, né? Aí fica se lamentando, aí fica colocando a culpa nos outros, a culpa no mercado. O mercado não entende, a imprensa não entende, ninguém me entende. E você fala, cara, tá tudo certo, calma, vamos falar da sua arte agora. Porque você ficar buscando esses algozes e tal, e você não acontece por culpa dos outros, é horrível isso. Então, eu acho que é um mascaramento de você achar que você é muito melhor, mas, na verdade, você está ali quase se boicotando, né? Porque você não está usando o espaço. As oportunidades que você tem para, enfim. Exatamente. E, Lorena, desculpa interromper, mudando um pouquinho de assunto. Há alguns anos, você falou, para mim, inclusive, Ai, Maurício. Lá vem. você falou para mim, inclusive, Olha, eu posso mudar de opinião. que tá? você... Não, tudo bem. Que você estava trabalhando, né, num filme, documentário sobre o Fellini. Isso. Olha pra câmera da verdade, dizem que pé que tá, e quando que vai sair esse filme? Por Olha, favor, não Lorena. tem dinheiro, né? Você se prende nos detalhes. Você só tá um se detalhe. boicotando, Lorena. Não, o que eu fiz até agora foi um investimento meu próprio, Sim. né? Com, claro, a colaboração do grupo, que adorou e tal. Então, já tem toda a captação de material, de entrevistas, imagens de apoio e cenas. Já estive até em Londres com... Minha irmã mora em Londres, então aproveitei uma visita. Fiz 2 visitas ao Thomas, ao gravei Thomas, lá. sim. Tive uma outra oportunidade que eu estava viajando de passeio, né? O meu aniversário e tal. E Cadão estava morando em Nova York, então fomos até o local onde eles se apresentaram também. Ele continua em Nova York? Continua.
o Kenny's Castle, um lugar que eles fizeram um show uma vez no New Music Seminar, que hoje não é mais, é um restaurante e tal, gravamos ali meio clandestinamente com a minha câmera e tal. Mas ele tá no seguinte, eu vou começar a montar ele, né? Então, em breve, teremos novidades para o Inédit. Opa! É lógico, né? Meu festival predileto do coração, né? Lógico, né? Então, ele tá nesse pé. Ah, que bom. Tá então, porque é uma história que tem que ser contada, né? Sim, sim. Do meu ponto de vista, por que eu escolhi Fellini e não escolhi uma outra banda, né, dessa fase e tal? Porque eu acompanhei de perto e porque eu acho que quando a gente conta a história de Fellini, a gente conta a história também dessa cena de São Paulo, meados dos anos 80, que ao mesmo tempo tinha uma produção muito grande, muito fértil, que não chegou a ser absorvida pelas grandes gravadoras, algumas sim, né, quando as gravadoras começaram a se ligar e ter selos menores, né, mas que ainda assim produziu, e a pergunta que eu sempre faço, né, que eu acho que todo documentário tem que ter uma pergunta, né, que vai ser estruturada ali numa narrativa para você concluir ou não, né? Você pode deixar em branco ou deixar outro, mas enfim, a pergunta que sempre ficava na minha cabeça é por que Fellini dura até hoje? Por que ele continua, né, tendo fãs e plateia nos shows, mesmo a banda não existindo mais? Porque eles construíram uma discografia. Sim. E por que isso é tão importante na vida de um artista, sendo ele independente, alternativo? Porque é isso que perdura, né? Não vai ser por outro motivo que as pessoas vão conhecer. E hoje temos essas ferramentas, os dispositivos, que faz com que a gente consiga descobrir artistas que a gente nem conhecia, mesmo sendo novos, né? Sim. Se eu quiser conhecer algo do rock feito na Zâmbia, eu vou lá. É uma coisa que não tinha um tempo que eu ficava ali curtindo, de onda, né? E, enfim, e aí a intenção é mostrar que uma banda independente, ela só perdura, sobrevive, atravessa gerações e continua quando ela tem estruturado a sua discografia. Então, mesmo aos trancos e barrancos, gravando no esquema lo-fi, não vendendo discos e tudo mais, eles têm essa obra para ser descoberta e redescoberta. Não, então, a intenção... e que se reflete no trabalho de outros artistas, né? Por Também. exemplo, você fala de Nação Zumbi, Chico Sainz e tal. Eles têm coisas do Fellini, tem outros artistas. Não, tem um depoimento lindo da Cel. Eu não quis muito pegar assim, não tem jornalistas falando e tal. Já estou dando uns spoilers aqui. Mas tem um depoimento muito bonito da Cel e do Pupilo. Sim. Quando ela regrava Chico Buarque Song, né? Eu fui até o estúdio e tal e conversei com ela. Que é exatamente isso, né? Você vê que é uma banda que ficou em São Paulo, ficou no sentido, né? Não chegou a fazer, né, um tour, uma coisa assim. Depois, sim, mas nos anos 80, ali no meio, não. Sim. Máximo ia até o Rio de Janeiro, fazer show e tal. Mas eu digo, não circulou tanto, consegue chegar até a turma ali da cena do Mangue, né? Adorado, cultuado, não só pelo Chico, mas por outros tantos, né? E como que chegou até lá? Porque tinha um disco independente feito, né, pela banda, e isso foi se propagando, né? E o Fellini tem aquele elemento Velvet também de ser uma coisa única, né? Tipo, é uma sonoridade que não tem, dessa né? experimentação também, de introduzir a música brasileira de um modo respeitoso, mas sem fazer cover, né? E que acaba meio moldando meio a cara do que os anos 90 ali, né? Eles às vezes podia chamar de samba eletrônico, mas não sei se não cabe também muito então, isso. eu não né? consigo achar nenhum rótulo que Não, caiba ainda no bem, Fellini. é melhor não achar. Porque é engraçado, eu lembro que eu ia lá, eu lembro que o Calanco falava assim, uma banda legal, meio bossa nova, meio rock. Meio tudo, né? mais ou meio menos tudo, isso, assim. né? E daí, Mas sei lá, é uma época que se pensava ainda no... Tem o rock europeu no meio, meio punk, mas né? você pensava em MPB com instrumentistas virtuosos, e ali não, sabe, o sonzinho do Thomas maravilhoso ali. Não, assim, eu né? escrevi né? É o disco que é considerado, né, o mais bem acabado, às vezes é o preferido e tal, que é o Amor Louco, né, o quarto disco, Sim. que foi relançado pelo Três Selos. E eu escrevo no Três Selos, né? Sim, eu faço parte da equipe e tal, e escrevo todo mês. Esse disco, ele foi, na verdade, ele não entra no pacote da assinatura, ele foi à parte. Mas o Matheus Modini, que já tinha lançado a caixa do Fellini, já sabia do meu envolvimento, porque eu até filmei o dia que eles recebem a caixa, vai ter essa cena também. Eles vendo aquele material pela primeira vez.
ele me convidou para escrever o texto desse encarte e tudo mais. E ali também a gente tentava buscar, assim, né? O que é esse bem acabado por Fellini, né? Uhum. E eu não sabia, por exemplo, fiquei surpresa que as músicas, pelo menos a parte mais embrionária, composta pelo Thomas, ele fez em Salvador. Ou seja, Olha isso só. acaba imprimindo, de uma Uma certa outra- maneira, né, uma outra atmosfera para o disco. Sim. Não que ele queira, sei lá, emular o som das Olodum, canções né? praeiras do Caymmi, não, nada Ele tá disso. fazendo Olodum, Nada né? disso. Mas traz ali algum toque diferente dessa coisa urbana né, que é tão forte também, né, dessa imagem que a banda tem ligada a São Paulo. Eu acho que isso tem muito a ver também com o Fellini, Fellini, que eles eram muito antenados, muito ligados em tudo que acontecia, né? Assim, tipo, é engraçado como naquela época assim, eu achava uma banda muito estranha, ao mesmo tempo muito contemporânea, e é uma coisa que não perdeu. Sim. A gente ouve hoje, ainda é bacana. Ainda não da não é causa, datado, né, Sim, nossa, estranha acho mesmo. demais. É, eu gosto muito legal. bastante. As letras também, aquela Sim. coisa surreal do Cadão, de ter também referência do cinema, da literatura. É. Sim. Eu tenho isso de época ainda. Essa é a vantagem de ser um contemporâneo, Pois é, né? tem que ter alguma. Mas é isso, acho que a história do Fellini serve para Tá, toda então banda. vai entrar em montagem. Gravem discos, assim, single, beleza, né? Assim, já teve a época também, se a gente voltar para antigamente, né? Os artistas lançavam. Mas eu acho que tinha um outro propósito, né? Quando o artista lançava single, era meio que compacto, né? Sim. Duplo ou simples. Era quase que um teste para gravar um disco, Sim, né? Se sim. aquele compacto, que aquela música fosse bem, tocasse na rádio e tal, causasse alguma repercussão, o artista poderia assinar um contrato e partir para um disco. Ou não, ou também era só uma peça promocional, uma ferramenta promocional para divulgar Rádio, o trabalho. sim. Uma tal da música de trabalho. Saía primeiro lançado num compacto. Mas eu acho que hoje, com essa cultura, né, de feat, singles, o artista lança 1, 2, 3, 4, 5 singles, aí você fala, tá, mas e o álbum? E fechar um conceito de um disco? Então, eu ia te perguntar isso, porque hoje em dia inverteu isso, né? Hoje em dia a pessoa grava o disco e daí vai soltando as faixas como single. É Sim. o contrário, né, do que acontecia. E eu sempre Também não acredito muito nessa de Eu dividir também o disco não. em duas Eu partes. também como não. se você lançasse 2 EPs. Eu também não. Eu acho E- esquisito, mas São assim, ferramentas. dentro dessa lógica que, enfim, do algoritmo, para eles faz sentido. Então, mas entendeu? assim, uma coisa... Mas, assim, do ponto de vista artístico não faz, mas do ponto de vista de impacto na rede, não sei o que mais, Sim. e puxar Não resolve muita coisa. view, puxar plays e tudo mais, é o que eles apostam. Mas assim, é engraçado porque eu sempre gostei de álbum. Acho que um álbum tem um conceito quando ele é criado, né? Você fatiar isso nem sempre... Tudo bem, algumas coisas pop, acho que existem outras coisas. Mas eu não sei, eu posso estar enganado. Eu acho que com essa volta, principalmente do vinil, desse culto, eu acho que eu tenho percebido que alguns artistas estão tendo, mais lá fora, né? Estão tendo a preocupação de ter um álbum fechado. O que você acha disso? Para mim, eu sou super fã, sempre gostei. Acho que quando a gente fala de conceito, tem esse o disco conceitual. Uhum. Mas é diferente do conceito do disco. O conceito do álbum que eu chamo você pensar num trabalho que é o retrato de um período, uma época. Sim, Exatamente. Que pode não ser o disco mais importante, o divisor de águas da carreira do artista, mas ele está ali representando um conjunto de canções que foram reunidas naquele disco, sendo conceitual ou não, tendo um tema que atravessa as músicas, ou uma sonoridade que cria uma unidade, né? Sim. Mas eu só acredito em álbum cheio. Eu também, eu acho que faz mais sentido. Porque quando você vai pensar, né, o que a gente está falando, né, da importância do artista, da relevância, Lógico, né, lógico, dentro de um lógico, nicho que ele se encaixa e tal, você fala, tá, mas ele lançou o quê? Você não vai falar assim, não, já tem 30 singles, já tem... Você fala, não, lançou 3 discos, cada um representa uma fase diferente, ou então eles são uma trilogia, né, ou então cada um apontando para um lado. Eu acho que é só assim que você constrói uma carreira. Porque... É uma delícia ouvir um álbum inteiro, né? Tipo, eu não sei, eu tenho uma Tem coisa... álbum que eu
pulo quase todas as faixas, sabe, Zé? É. Eu tava escutando um, falei, não. Quando eu Mas vi... você escuta até o final, ou não? Não, eu tenho... Lá o dedinho ali? Eu adquiri essa habilidade de audição ansiosa. Então, assim... Péssimo, que horrível. Maurício. Eu sei, mas calma, gente. Daí, assim... Vamos trocar o Maurício. A música tá ruim, vou trocar, vou ver a próxima. Na terceira música eu falo, não, já chega, deixa por outro artista. Às vezes é isso que acontece. Não, às vezes eu acho que eu que não tô naquele momento. Não, eventualmente pode até acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes, assim, de alguns álbuns de eu não gostar e anos depois eu vou ouvir e falo, Então. nossa, esse negócio é bom, né? Esse artista é legal. E pra mim acontece muito o disco sai, aí eu fiz uma audição, uma só, vou ao show. Eu acho que o show é fundamental. Pra mim, me compra muito. Assim, o show sabe? é fundamental. O show acho que é onde você vê a verdade do artista. Sim. E não quero ir ao show que reproduz o disco. Sim, Nossa, sim. tá igualzinho. Não, o show é horrível. onde você vê o artista de verdade. Eu não Acho vou que o show é ver uma música ao fundamental. vivo, ter essa experiência, né, com outras pessoas, né? Sim. Ouvir a música coletivamente, sentir ali. E olhar os músicos ali, outra coisa. Sendo que se for igual uma audição de um disco, Sim, por não, favor, isso faz é isso errado. não. Você fala Mas não que- bagunça também, respeita Sim. o palco, né? É, lógico. Porque muitas vezes você fala, esse show não tá pronto, esse show não tem direção. Né? Sim, acontece bastante. Faltou ensaio, a banda tá perdida, né? Caprichou no cenário, mas aí não pensou som no não roteiro. segura. O som não segura. Mas assim, eu acho que é muito comum ver banda, assim, não vou citar aqui, mas eu lembro de uma banda, até porque é de um amigo, mas que eu vi um show deles, achei péssimo. Eles estouraram, e eu vi um show deles, era incrível. Então, às vezes, Mas a às vezes é o tempo experiência do palco... de amadurecer. Exato, Tal, tem sabe? isso. Isso é uma Isso coisa também que conta acontece. também. Isso também acontece. Mas eu não sei, assim, eu não consigo ser como você de ouvir uma faixa e tá bom. É que eu tenho uma coisa muito particular, eu tenho muita ligação afetiva com música, assim, tipo, toda a minha memória da minha vida foi construída em cima de músicas. Mas eu faço por conta Então, disso também. Se a música tá ruim, pra que eu vou gastar minha memória afetiva escutando música ruim que eu não tô gostando, que tá me irritando? Não sei, mas eu não consigo pegar Aí eu vou escutar uma que, enfim, que eu não gosto de pegar me um álbum. reconecte com eu isso. Eu não consigo pegar um álbum e falar assim, eu ouvi a primeira, tiro, vou colocar Não, outra. a minha primeira Sabe? audição nunca é quando eu tô fazendo outra coisa, né? Porque Sim. assim, Sim. vou Não, tem que ser. vou cozinhar, vou arrumar a casa, vou não sei o quê. Não. Tem que assim, ser a prestando audição é atenção. audição. É audição. O máximo que eu faço é levar a música pra passear. Por exemplo, escutar no carro. Escutar no carro. Sim. Porque você dirige meio ali e tal, mas assim, você tá prestando atenção naquilo. Máximo. A minha hora é à noite antes de dormir. Eu gasto uns 10 fones de ouvido por ano. Coloco fone de ouvido e durmo. Dorme. Não durmo, eu fico Estraga ouvindo o música fone. até. Quando eu durmo, eu estrago. Mas, por exemplo, um caso desses de música que, enfim, quando aquele disco do U2 que saiu há muito tempo, o Rattle and Hum, né? Saiu o disco e tal, aí saiu um documentário. Eu fui ver o documentário, aquilo que foi me irritando Por quê? tanto, porque você começa a ver que, assim, os caras se achavam, assim, a última gordurinha de picanha do churrasco. Aí eu olhava e falava, não é isso, bicho. Tipo, eu terminei de ver o filme, nem terminei de ver o filme, eu parei antes e falei, não vou mais, nunca mais escutar rock na minha vida. Foi essa a minha postura quando terminei de ver o filme. Aí logo depois foi quando teve aquele show do David Bowie aqui em São Paulo, no Parque Antártica. Eu fui ver o show, né? Pensando, vai ser o último show de rock da minha vida. Fez as porque pazes com o rock? Fiz as pazes com o rock. O David Bowie me salvou. Tá bem. O David Bowie me salvou. Esquece Porque o o U2 tava me levando por um caminho que, assim... Mas sabe? aí você Estava sabe te que levando pro Coldplay. Pois é, né? E hoje o U2 imita o Coldplay. Olha só que lugar Né? horrível que eles foram parar. eu não consigo ter total aversão ao Coldplay, porque eles cedem músicas pro Médicos Sem Fronteiras, então... Em algum lugar eles têm que acertar na vida, né? Sim. Vamos lá, Pois né? é. Mas assim, uma coisa que eu tenho evitado, você falou, não vou mais ouvir rock, é uma coisa que eu decidi há um tempo na minha vida. E foi até engraçado, que uma vez eu fui gravar com Pinaps. O primeiro disco da gente que as pessoas gostam, eu não gosto muito. Que foi tipo umas demos que a gente reuniu e tal. E daí a gente foi gravar uma vez no estúdio do RH Jackson. E eu lembro que eu... Que fez o Amor Louco. E eu lembro que eu fui gravar e eu lembro que ele me falou uma coisa naquela vez que ele falou assim, Zé,
Eu achei que você toca bem. Esquece rock, faz Esquece música. rock. E na hora que ele me falou isso, foi uma coisa que me chocou muito, né? Eu falei assim, cara, que cara preconceituoso, do que ele tá falando, né? Tipo, mas assim, pouco tempo depois eu entendi totalmente, sabe, o que ele tá falando, e hoje concordo totalmente. Tipo, não existe, sei lá, a gente pode classificar tal coisa como rock e tal, mas existe música, Sim. né? É isso, sabe? Então, abrir a mente, ouvir. Então, assim, eu entendo, tá? Assim, mas é estranho pra mim ouvir falar isso. Eu ouvi YouTube, não vou mais ouvir rock. Não, sabe? Veja bem, isso Sabe? aí faz muitos anos, Não, eu faz sei, eu tempo. sei. Mas acho que é mais pela postura. Acho que é a postura deles, a postura é. deles. Eu li e Postura falei, deles. nossa, não quero mais isso na minha vida, tal. Mas hoje em dia eu tenho isso, cara. E assim, é engraçado, a gente vai aprendendo, né? Quando eu era moleque, eu não gostava de reggae, por exemplo. Hoje eu adoro, sabe? Gente, fui no show do Max Rommel ontem. Nossa Por isso que eu tô Senhora. zen, assim. E vai ter Burning Spear agora. Burning Spear, também, né? sexta-feira. Eu quero ir. Foi muito emocionante, um show acústico, né? E ele tá se despedindo dos palcos. Sim. Aham, Amanhã ele faz 79 anos. sim. E tava com a voz, assim, tava feliz, tava bonito, assim, dele no palco, de, assim, você vê o cara ainda querendo fazer música, Sim, né? Ainda fazendo gostando bem. de estar ali, celebrando o fato de não ter, sei lá, muita gente sente falta de não ter o baixo, né? Que é muito marcante, muito presente. Mas isso faz também com que não ter esse som mais grave, se preste atenção mais na voz, Sim. nos detalhes, nas brincadeiras que ele faz, como que ele vai modulando. Aí eu achei bem bacana, assim, nunca tinha... Quer dizer, já tinha visto, assim, quando fui 2 vezes à Jamaica, Aham. e isso era muito comum na praia, você ter essa formação, digamos, mais acústica, Sim. né? Escaleta. Às vezes só banjo e tal, os caras passam tocando, tinha um bar ali, sempre tinha música, cercado por todos os lugares. E eu queria muito ter ido a um lugar, uma festa, um sound system e tal, mas eu não queria cair em armadilha de turista, né? Porque eu falei, não consegui nem ninguém, assim, mesmo na pousada que eu fiquei e tal. Os caras ficaram meio enrolando, eles não querem muito abrir isso. Sim, Ou sim. queriam me levar para Por o um turista. lugar de turista. Aí eu falei, pô, não tem nenhum amigo jamaicano aqui para me salvar. Mas quando você for visitar sua irmã em Londres, tem alguns lugares incríveis lá também. Sim, lá tem sim. lugares E eu muito já bons, fui, sim. inclusive. Muito bom. Mas é engraçado, cara. Isso, pra mim, foi assim, um turning point. Assim, eu achava... É aquela coisa, né? Você é moleque, você não gosta de reggae, não gosta de ska. Daí você fala assim, peraí, mas eu tô ouvindo Clash. Peraí, não, isso é legal, sabe? Hoje eu amo. Pois é. Graças a Deus, né, cara? Eu tinha um pouco de aflição de gente que fala, isso eu não gosto, isso eu não, só gosto disso, só gosto daquilo. Não, né? Mesmo se você falar assim, música gospel, eu não escuto. Aí você vai ouvir Aretha Franklin. Você fala, opa, peraí, de que música gospel a gente tá falando? Pois é. Pois é. Música Tem o muito Amazing boa, Grace, sim. aquele documentário. Nossa. Ali, assim, Coisa mais linda. você pode ser ateu, mas tem hora que você fala assim, Deus tá lá. Tá. Tá lá, né? Pode ser ateu, tá tudo bem. Lindo, lindo. Zé, alguma pergunta mais pra nossa convidada? Não. Não? Lorena, aonde Fiz que a falar gente... até do documentário. É lógico, aqui tem que entregar tudo. Lorena, onde que os nossos queridos outcasters te encontram? Site, Ih, no momento- livros. Redes sociais, né? Redes que sociais. A gente fala mal, mas fala bem também, né? A gente coloca aqui depois, né? no GC, sempre né? é um ponto de conexão. 2024, novos projetos que estão vindo aí. Opa. Esses têm que ser top secret. Contrata nós. No meu canal no Aqueles, né? YouTube. Contrata nós. Meu canal no YouTube, Sim. que eu faço as séries Lança Disco, com lançamentos recentes de discos da música brasileira, né? Com artistas variados também, né? Do underground, midstream e Sim. mainstream. Sim. Vou retomar também a Lança Livro, que é... Vendo uma produção, né, me chamou muita atenção. A gente ficou muito tempo sem ter uma produção tão rica de livros dedicados à música brasileira. Tanto biografia, ou livros que são ensaios, ou debruçados sobre um disco, ou sobre uma época específica, né, algum gênero musical. E eu comecei a ver que tem um interesse grande em documentar, né, a riqueza que a gente tem da música brasileira, né?
desde um livro sobre a cena de São Paulo, rock alternativo, né? Enfim, e aí eu comecei a fazer essa série justamente para documentar, né, para deixar registrado essa produção toda que vem, né, de lançamentos de livros só voltados para a música brasileira, e também que puxa ali um pouquinho para os músicos que também se aventuram na escrita, né? Sim. Então já entrevistei a Lee Flanders, a Letrux, com essa produção também, né? Olha, que bacana, que bárbaro. Senhores, queria agradecer demais a sua presença aqui, Lorena. Zé? Sempre muito bom. Lorena, muito obrigado por você vir. Poxa, foi um prazer. Prazerzaço. Lorena é aquela pessoa assim que tem alguma pergunta? Não, mas a vontade de sentar com você numa mesa e passar uma tarde. Assim, a gente continua outro dia. Com certeza. E assim, procurem os canais da Lorena, porque ela realmente sabe do que ela está falando, não é de hoje. Tem autoridade, tem conhecimento para falar. Como canta o nosso querido Jorge Macalé, acho que eu sou uma garota esforçada. Gente, aplausos. Muito obrigado, Lorena.